Olá, estudantes, tudo bem? Sou o professor Leudo. Estamos aqui com a rota de aprofundamento de matemática, 2 ou 4, S1. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as leis de Newton, tá? Conhecer as leis de Newton, no caso, a primeira lei de Newton. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a segunda e a terceira lei de Newton, tudo bem? Então vamos lá. Bom, sobre as leis de Newton, nós temos aí um termo simples, que no caso ele vai trabalhar com uma questão de movimento estático, ou dinâmico. Ou seja, um corpo ele vai estar parado ou em movimento. Tá, ok? Então, quando eu digo que algo está parado, eu tenho que relacionar esse algo, com algum objeto ou alguma coisa. O certo, o termo a ser usado é o corpo ou o objeto, ele vai estar em repouso, tá bom? Então, nós temos aqui, sobre as leis de Newton, que é bastante conhecida, nós temos aqui a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, conhecida também como o princípio da inércia. A segunda lei de Newton, sobre o princípio fundamental da dinâmica. Se vocês lembram aí, ó, que diz que a força resultante, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Onde a aceleração ela vai ser um vetor e a força resultante também, porque significa que eles têm módulo, direção e sentido. E nós temos a terceira lei de Newton, que é a lei mais conhecida aí, pelas pessoas, que ela diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos contrários, tá bom? Bom, nós temos aqui as três leis, mas hoje nós vamos aprofundar só sobre a primeira lei de Newton, tá? Então, sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela diz que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá? A não ser que alguma força vá fazer com que esse corpo saia do estado ao qual está. Se está em repouso, fazer esse corpo sair de repouso, e se está em MRU, que é o movimento retilíneo e uniforme, sair desse movimento, tá bom? Então, olha só, trouxe aqui dois exemplos para a gente observar. Olha só, aqui, eu tenho um carrinho, que ele está inclinado, e depois nós vamos soltar ele, nessa segunda imagem aqui. Olha só, soltando a imagem, aqui embaixo eu vou ter um obstáculo, onde esse carrinho ele vai colidir com esse obstáculo e vai fazer com que essas bolas que estão aí dentro desse carrinho, elas continuem seu movimento. Ou seja, no momento que eu solto o carrinho, as bolas estão lá dentro desse carrinho, Quando esse carrinho ele colide com esse obstáculo, essas bolas, se elas estão em movimento, elas vão continuar o quê? Pela primeira lei de Newton, elas vão continuar com o seu movimento, tá ok? E aqui analisando, ó, esse outro exemplo aqui, no caso aqui é um exemplo de corpo em repouso. Nós temos aí um copo com água, um papel sobre esse copo e uma moeda. Aqui, o objetivo desse experimento é o quê? A pessoa ela vai empurrar rapidamente esse papel e vai observar o quê? Vejam aqui no fundo do copo, ó. A moeda, ela caiu dentro do copo. Ou seja, ela estava em repouso e pela primeira lei de Newton, a tendência dela é o quê? É permanecer em repouso. Tá bom? Então, são alguns experimentos que a gente pode estar analisando a primeira lei de Newton aí. Bom, e aqui, ó, como já foi falado, a primeira lei de Newton, ela vai atuar nos corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, onde a força resultante, ela vai ser zero, tá? Então, se a gente analisar um corpo, observar que ele tem um MRU, ou ele está em repouso, isso significa o quê? Significa que a força resultante dele é zero, tá? Ah, professor, vai estar atuando força? Vai estar, mas elas vão estar o quê? Em equilíbrio estático ou dinâmico, Ou seja, parado, dizemos assim, em repouso ou em movimento, tá ok? Então, seguindo a linha de raciocínio aqui, ó, do repouso, se a força resultante ela é zero,
esse corpo vai estar em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Sobre o corpo em movimento, a tendência dele é mover-se em linha reta com velocidade constante, que esse aqui é o chamado MRU. É um movimento retilíneo e uniforme. Uniforme aqui significa o quê? Que a velocidade ela vai ser constante. Por isso que o movimento ele é uniforme, tá? Por quê? Porque a velocidade vai ser constante. Olha só, trouxe aqui então para o corpo em repouso, né? O exemplozinho lá, no caso lá do primeiro exemplo, a pessoa empurrou o papel, né? E a moeda caiu dentro do copo. Nesse caso, a pessoa vai puxar o papel, né, o mais rápido possível. Observem que a moeda ela caiu dentro do copo. Fazendo assim com que esse corpo estava em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. E o outro exemplo é o quê? Do corpo em movimento. Esse corpo estava em movimento em uma linha reta, com velocidade constante, né? Então ele tinha aí um MRU. Observem o motoqueiro aqui. O que aconteceu com ele? Né? No momento aí, a moto colidiu com os pneus, né? E aí o motoqueiro ele foi lançado para frente, né? Porque ele estava em movimento e a tendência dele é o quê? Permanecer em movimento. É o que diz a primeira lei de Newton. Bom? Olha só, vamos analisar aqui, ó. Observem as imagens a seguir e podemos concluir que nessa está relacionado com qual grandeza física, né? Quando ele fala de grandeza, o que eu posso medir, né? No caso aí, que grandeza física está relacionada a essas duas imagens? A imagem 1 e a imagem 2. Que tipo de grandeza física nós temos aí nessas duas imagens, né? Observem aqui que eu tenho um caminhão. Olha, observem os pneus aqui, ó, né? Subiu uma fumaça, isso significa o quê? Que ele freou aí bruscamente, né? E mais aqui nós temos uma caminhonete, né? Um carro de menor porte. Na segunda imagem, nós temos uma pedra com uma grande massa, né? Uma pedra grande, tá bom? Então, analisando essas duas situações, o que significa aí? Significa que a inércia que está atuando nesses corpos, no caso do caminhão, se a gente observar aqui, ele freou, né, levantou a fumaça aí, ele estava em movimento, retilíneo e uniforme. Ou seja, a inércia desse caminhão, nesse momento aí, né, pela sua massa, ela é muito grande. Então, o que acontece? Para poder fazer com que esse caminhão mude o seu estado, qual era o estado inicial? Movimento, né? Ele estava em movimento. Para fazer com que ele mude o seu estado de movimento, né, a inércia ela tem que ser muito grande, tá bom? Já para que a segunda também, a mesma situação. No caso aqui, essa pedra, ela vai estar em repouso, né, com uma grande massa. Então, nessa situação, o que acontece? Para a pessoa poder afastar ou deslocar essa pedra, né, eu vou ter que fazer o quê? Ter que exercer muita força, que aí está relacionada, no caso aí, ó, com a segunda lei de Newton, tá bom? Que nós vamos ver na próxima aula. Que ela diz o quê? Que a força, ela é proporcional ao produto da massa e a aceleração, né? Ou seja, quanto maior for a massa, maior vai ser a força aplicada, ok? Então, elas são proporcionais, né? Se eu tenho uma massa muito grande, maior vai ser a força que eu tenho que aplicar no objeto para fazer com que ele mude o seu estado. Se está em movimento, fazer com que ele mude o seu estado de movimento. Se está em repouso, fazer com que ele mude o seu estado de repouso. Tá ok? Então, olha só. Nós temos aqui, então, que a grandeza física a qual está relacionada é quem? É a massa do corpo, né? Que ela é proporcional à força, tá bom? Então, nós temos uma aplicação, né? Nós temos lá o Garfield e o seu dono, onde o dono do Garfield vai dizer assim: você é preguiçoso. E o Garfield responde: não, estou conduzindo uma experiência científica. E aí o dono do Garfield vai e fala de novo: preguiçoso.
E o Gafford? Estou testando a primeira lei da física, no caso, a primeira lei de Newton, né? E aí o dono dele vai e fala novamente, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E aí o Gafford fala para ele, corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Analisando essa charge aí, né, no caso, Gafford está errado em dizer que está aplicando uma lei da física? Não, não está. Né? Ele está em repouso, está lá deitado, o dono dele diz que ele é preguiçoso, né? E ele, não, eu não sou preguiçoso, eu estou aplicando uma lei. Eu estou em repouso, então a tendência minha é permanecer em repouso, tá bom? Então, agora nós entramos aqui, é uma questão muito importante relacionada à primeira lei de Newton, tá? Que cai em concursos, Enem, a primeira lei de Newton relacionada ao trânsito, tá bom? Observem, nós temos aqui uma situação 1 e 2. A primeira situação, quando a pessoa ela está dentro de um carro, vamos supor com uma velocidade constante aí de 100 km por hora, e essa pessoa ela não vai estar utilizando o cinto de segurança, né? De repente acontece alguma coisa que vai fazer com que essa pessoa ela vai frear bruscamente, né? Acontece alguma coisa aqui, né, que vai passar lá pela frente desse carro e essa pessoa ela vai frear bruscamente. O que acontece com motoristas, passageiros que estão dentro do carro? Né? Eles vão ser o quê? Lançados para frente. Por quê? Porque a primeira lei de Newton diz que se eu tenho um corpo que está em movimento, a tendência desse corpo é permanecer em movimento, retilíneo e uniforme. Tá bom? Então, primeiramente a pessoa pisou lá no freio, a tendência de parar, de frear quem? O carro. Porém, as pessoas, os objetos que estão dentro do carro, elas compartilham do mesmo movimento. Então, a pessoa ela é lançada para frente, né? Por quê? Porque a tendência foi frear o carro e não as pessoas. E aí que entra a importância do uso do cinto de segurança, né? Se a pessoa está lá, afivelada com o cinto, utilizando o cinto, ela vai sentir o quê? Aquele impacto para frente, porém, o cinto vai segurar essa pessoa, né? Ou os passageiros que lá estão dentro do carro. Outra situação, na situação 2, nós temos uma colisão traseira. E aí, além do cinto de segurança, tem outro item muito importante dentro do carro, né, que a maioria das pessoas não consideram assim tão importante. Que é o quê? É o encosto de cabeça. Percebam aqui, ó, nessa simulação, que a pessoa, né, nessa colisão traseira, a pessoa ela vai ser o quê? Ela é lançada para trás. Ela está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. No momento que um carro bate na traseira, colide na traseira de outro carro, a tendência é o quê? De o carro entrar em movimento. Como a pessoa compartilha do mesmo movimento e ela está em repouso, a tendência dela era permanecer no mesmo local onde estava. Porém, o que vai acontecer aqui? O chamado efeito chicote. Observem aqui, acontecem essas 3 situações. No momento do impacto, a pessoa ela é lançada para trás, porque ela estaria em repouso, a tendência dela era permanecer naquele mesmo local. O pescoço, essa parte da coluna vertical, é um efeito que é chamado efeito chicote. A cabeça é lançada para trás e observem que, se não tem esse encosto de cabeça, o que pode acontecer com o pescoço? Ele pode vir a se quebrar. E a pessoa pode acabar perdendo a vida, tá bom? Então, outro item muito importante e utilizado quando a gente vai falar sobre a primeira lei de Newton. Olha só, aqui tem alguns GIFs, né, que eu coloquei para a gente observar sobre o efeito chicote, né, que é essa parte aí, quando há essa colisão traseira, né, que faz com a nossa coluna, né, chegando até o pescoço. Então, pessoal, por hoje finalizamos nossas aulas. Acesse o ambiente virtual, né, para ver as próximas aulas. Na próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre aplicações dessa primeira lei de Newton, né, algumas atividades que é importante vocês estarem vendo e estudando, tá bom? Para aplicar posteriormente lá no Enem e outras atividades que vocês irão fazer, tá bom? Então, aguardo vocês e até a próxima aula.